Um dos acidentes mais impressionantes da história da Fórmula 1 aconteceu hoje no GP do Bahrein, e o piloto conseguiu sair vivo do acidente, apesar de ter muitos machucados, várias queimaduras e até mesmo costelas quebradas. O carro do piloto Romain Grosjean acabou batendo contra o guardrail. Uma parte dele acabou atravessando realmente o guardrail e a outra acabou se despedaçando para o outro lado da pista. Com isso, houve uma explosão enorme, já que o tanque de combustível ficou exposto às partes quentes do carro. E com essa explosão, as chamas inundaram aquela parte do circuito e o piloto precisou ser resgatado de dentro das chamas. Mas de quem que é a culpa desse acidente? A culpa é do piloto, que não foi tão prudente na hora da largada, da equipe que não produziu equipamentos tão bons em relação à segurança, ou do circuito que também possa ser negligente em relação à segurança naquele local. Eu vou contar tudo para você agora, na hora do piloto. Mas para contar exatamente o que aconteceu no acidente, eu preciso contextualizar vocês sobre a corrida naquele momento. Aconteceu logo depois da largada. Romain Grosjean estava ali disputando algumas posições na reta oposta do circuito, logo depois da primeira curva do circuito. Alguns pilotos à frente dele estavam muito lentos e por isso ele jogou o carro para a direita. O grande problema é que ele não tinha visto que à sua direita já tinha um carro da AlphaTauri, do Daniil Kvyat. O que aconteceu? Bateu no carro e ele foi arremessado diretamente para o guardrail. Mas sendo lançado contra o guardrail, o carro acabou se dividindo em dois. Uma parte dele acabou atravessando o guardrail, abriu um buraco mesmo, e foi a parte que o Romain Grosjean acabou saindo. A outra parte ficou mais próxima da pista, mas as duas estavam em chamas, principalmente a parte em que Romain Grosjean estava dentro, ali a parte do cockpit. A grande sorte de Romain Grosjean foi que ele não desmaiou na hora do acidente, apesar de toda a força G ali imprimida no carro. E também que o medical car já estava chegando na hora do acidente realmente e começou a extinguir as chamas. E dessa forma, apesar de algumas queimaduras nas mãos, nos tornozelos e algumas costelas quebradas, ele conseguiu sair bem do carro. Na verdade, saiu andando e aí foi levado para o hospital diretamente. Outro fator que provavelmente foi determinante para a sobrevivência de Romain Grosjean foi também o halo, já que ele protegeu a cabeça do piloto contra destroços do guardrail. Provavelmente ele teria batido a cabeça no guardrail a mais de 200 km por hora, e aí é fatal com certeza. Mas alguns fatores muito estranhos chamaram a minha atenção na hora que eu vi todo esse acidente, e eu vou contar agora para vocês. O primeiro fator que gera muita estranheza foi justamente o tanque de combustível explodir. Isso é muito raro na Fórmula 1, aconteceu pouquíssimas vezes e faz muitos anos que isso não acontece. Eu achei no mínimo muito esquisito e no mínimo discutível assim. Outra questão que me deixou assim com uma pulga atrás da orelha foi justamente o fato do carro ter se dividido em duas partes. Ano passado, lá na Bélgica, houve o acidente do Anthony Hubert, lá na Fórmula 2, que o carro se dividiu em dois. E a partir daí, a Fórmula 1 começou a investir um pouco mais em mudanças do chassis para chassis um pouco mais resistentes. Ainda não foi implementada 100% disso, mas as equipes já sabem as partes mais fragilizadas dos chassis, e não era para isso acontecer de novo. E a terceira e última questão que gerou muita estranheza foi a roda do carro sair voando na pista. Elas devem ser fixadas ao carro também com cabos de fixação realmente, para que isso não aconteça e acaba batendo talvez em outro piloto, ou fiscal de pista, ou talvez até algum torcedor realmente. Mas você deve estar se perguntando, unindo esses fatores, qual conclusão a gente pode tomar? Pode tomar diversas conclusões, na verdade. E eu vou contar agora pra vocês, mas antes, queria lembrar vocês de deixar seu like aqui embaixo no vídeo. Eu sei que eu não pedi no início, mas já deixa aqui agora pra você não esquecer de deixar ele no final do vídeo também. Já se inscreve também no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Para começar a falar um pouquinho sobre de quem foi a culpa do acidente, não dá pra falar que foi 100% da equipe ou então do circuito, porque grande parte da culpa também foi do Romain Grosjean mesmo, que não viu o carro da AlphaTauri logo ao lado dele. E aí, acabou fechando o carro e acabou gerando realmente o acidente. De certa forma, ele também foi bastante imprudente nessa jogada ali dentro da pista. E já falando sobre a culpa, que não tem nada a ver com a pilotagem, a gente pode levar para três lados. Em primeiro lugar, a culpa pode ser da equipe. Pode ser que a equipe Haas tenha gastado um pouco menos de dinheiro na segurança dos carros. Muito esquisito aquela roda sair voando, mas aí eles teriam que fazer alguma coisa por baixo dos panos mesmo, para a FIA não saber, já que eles fazem testes com os carros para ver se eles realmente são resistentes. Mas aí, talvez seja até um pouco teoria da conspiração. Mas eu achei muito estranho aquela roda sair voando ali no meio da pista. Segundo lugar, a culpa é do circuito. Pode ser que aquele guardrail não estava bem posicionado. Na verdade, o carro do Grosjean acabou batendo quase de frente no guardrail e abriu um buraco. Ali gera muita tensão, muitas tensões realmente que podem fragilizar o carro e acabar gerando tudo que aconteceu. E aí a culpa não seria da equipe, mas sim do circuito mesmo. E a terceira opção para mim
é a mais correta. Pode ser que a pista realmente tenha se equivocado em colocar o guardrail naquele lugar mesmo, porque assim os pilotos podem bater em 90 graus com o guardrail, como aconteceu, e gerar acidentes, que geram muitas tensões. Mas também é muito estranho o carro se fragilizar justamente no meio e se dividir em dois, e também a roda sair voando como ela saiu voando. Então talvez realmente a equipe Haas não tenha investido tanto assim em segurança. Eu acredito que ela estava dentro dos conformes da FIA, mas também tinha algumas áreas meio frágeis, por isso o carro se dividiu ao meio. Então eu acredito que é realmente a terceira opção. Mas enfim, você gostou desse vídeo? Vou lembrar de novo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações, compartilha com todo mundo que você conhece e fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.